Sabe quando a gente precisa falar uma verdade, daquelas bem convenientes para alguém que está no poder, sem querer arriscar o próprio pescoço? Pois é, existe uma técnica para isso, uma forma de comunicação muito antiga que consegue proteger e ao mesmo tempo atacar. Hoje a gente vai desvendar o que é a fábula estratégica. E essa é a grande questão, né? Se a verdade pode custar caro, o emprego, a reputação, até a segurança, como é que a gente faz para comunicá-la? Será que tem um jeito de dar o recado e, ao mesmo tempo, proteger quem está falando? Vamos ver que tem, sim. Vamos pensar nisso. A primeira coisa que uma fábula estratégica faz, e talvez seja o mais óbvio, é funcionar como um escudo. Quando a gente transforma fatos em ficção, usando personagens simbólicos, a gente cria uma barreira. Não tem nomes, não tem acusações diretas, afinal de contas é só uma historinha, né? Mas não para por aí. Além de escudo, a fábula é um espelho. A história não aponta o dedo para ninguém, ela só reflete comportamentos. E aí vem o pulo do gato. Se alguém se ofende, se a pessoa se reconhece ali, pronto. A própria reação dela já funciona como uma confissão. E aqui a gente chega no ponto mais forte de todos, a fábula como uma arma. Mas não uma arma qualquer, uma arma estratégica. Ela cria uma pressão psicológica tão grande que o alvo fica sem saída. Qualquer tentativa de negar ou de atacar só reforça a mensagem da história. É como um jogo de xadrez, onde qualquer movimento do adversário só te deixa mais forte. É um checkmate. Tá, legal. Mas como é que se cria um negócio desses? Uma arma narrativa tão sofisticada? Não é no improviso, não. Existe um método, quase um manual de instruções com 5 regras de ouro para criar essas fábulas. Vamos mergulhar nesse processo. Então, vamos dar uma olhada nesse passo a passo. Primeiro, a proteção legal tem que ser ficção, declaradamente. Tudo é simbólico. Se a carapuça serviu, é a interpretação de quem vestiu. Aí vem o passo 2, o espelho moral. É aqui que a gente codifica a realidade em símbolos para fazer a pessoa se reconhecer. O terceiro passo é a prova indireta. A história vira um tipo de registro público, ainda que disfarçado. A partir daí, a gente entra na pressão psicológica, usando a ironia, o sarcasmo. O inocente vai achar graça, o culpado vai se contorcer. E tudo isso culmina na arma estratégica. O adversário fica preso jogando contra si mesmo. Ok, já vimos a teoria. Agora vamos ver como isso funciona na prática. Vamos analisar um caso perfeito que usa todas essas regras. A história que ficou conhecida como o espelho da aldeia. Ela mostra de um jeito brilhante como essa estratégia toda se desenrola. A história começa de um jeito bem simples, olha só. Um escriba simplesmente observa e descreve o que ele vê na aldeia. Coisas como o orgulho disfarçado, a mediocridade tentando se proteger. Ele não cita nomes, só descreve padrões. O problema é que, para uma galera ali, a descrição bateu forte demais. Parecia um retrato falado, sabe? E aí, o clima começou a pesar. E claro, o pessoal que sentiu incômodo não ficou quieto. Eles se organizaram no Conselho dos Desconfortáveis e chamaram o escriba para uma conversa. Repara bem nas acusações. Ninguém está dizendo o que você escreve é mentira. Não, eles reclamam do desconforto, do choro. Ou seja, eles tentam mudar o foco do conteúdo para a emoção que ele causa. É uma tática clássica para fugir do assunto principal. E é aqui que a gente vê a genialidade do escriba. Ele não tenta se defender. Ele faz algo muito mais inteligente. Ele vira o jogo. Ele reenquadra a situação. Quando acusam ele de causar desconforto, ele responde: um espelho só revela a mancha que já existe. Quando dizem que ele causa divisão, ele devolve: eu só torno visível a divisão que já estava aí. É uma inversão magistral. Agora segura, porque a gente chegou no momento do checkmate. A armadilha lógica que o escriba prepara é aqui que o jogo vira de vez. E aí ele lança a pergunta. Aquela pergunta que desarma qualquer um. Simples, direta e impossível de responder sem se entregar. Ele expõe a grande contradição da queixa. Se a história não tem nome de ninguém, como é que eles podem ter tanta certeza de que é sobre eles? Ele basicamente diz: se a carapuça serviu, o problema não é da carapuça. Isso que ele fez tem um nome. É o que a gente pode chamar de paradoxo do reconhecimento. Ou seja, no momento em que a pessoa reclama de uma crítica genérica, ela está indiretamente confessando que aquela crítica se aplica a ela. Reclamar e se entregar. Uma pessoa inocente leria a história e seguiria em frente. Só quem é culpado se sente acusado. Aí, sem ter mais argumento, o que o conselho faz? Apela. Eles partem para a pressão moral, para a chantagem emocional. O pedido para ser profissional é, na verdade, um código. A tradução é bem clara. Aceite as coisas como são e fica quieto. É o último suspiro de quem já foi derrotado pela lógica.
E a história não acaba com um felizes para sempre, não. Pelo contrário, ela nos deixa com umas reflexões bem pesadas, bem importantes, que servem para muito além daquela pequena aldeia. Vamos ver quais são as lições? E as lições que a gente tira disso são muito atuais. Primeiro, sobre liberdade. Se a gente só pode falar o que não incomoda ninguém, isso não é liberdade de verdade, né? Segundo, sobre o poder. O poder mais esperto não precisa proibir nada. Ele só cria um clima tão pesado que as pessoas começam a se censurar sozinhas. E talvez o ponto mais difícil. A coragem não é só de quem aponta o espelho, mas também de quem tem a força de olhar para o próprio reflexo e não quebrar tudo. Tem até um provérbio antigo lá da aldeia que ninguém gostava muito de repetir, que resume tudo isso de forma perfeita. A verdade pode até libertar, mas o caminho até lá passa quase sempre por um vale bem desconfortável. E pra gente fechar, a história faz o que ela faz de melhor. Ela vira o espelho pra cá. Se alguma coisa nessa nossa conversa aqui gerou um desconforto, fica a pergunta no ar. Será que é porque a história é injusta ou porque ela foi precisa até demais? A resposta, assim como na parábola, está naquilo que cada um de nós vê quando se olha nesse espelho. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.